no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Naqueles tempos, apareceu um decreto de César Augusto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este recenseamento foi feito antes do governador de Quirino, na Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. Também José subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para se alistar com sua esposa Maria, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias dela. E deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo-o em faixas, reclinou-o num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refugiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes: Não temais. Eis que eu vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia: Glória a Deus no mais alto dos céus e na terra paz aos homens, objetos da benevolência. É o anúncio do nascimento. Tem antes como foi para acontecer, as motivações, históricas. E aí nós temos que levar em conta várias situações, depois iremos falar a respeito disso. Deus que trabalha na história, Deus não é acima da história, não coloca o projeto de salvação acima, mas Deus que trabalha na história, se faz carne, assume a nossa condição e a nossa carne e se faz homem na história da humanidade. Vamos tomar o nosso texto, que começa com alguns informativos. Naqueles dias apareceu um edito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse recenseamento foi o primeiro, enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Também José subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. O nosso texto começa dizendo alguns dados históricos
apareceu um edito de César Augusto. Então o imperador César Augusto fez um edito, publicou um decreto, que era necessário então que o povo fosse recenseado. Bom, ao que parece, o edito valeria apenas para aquela região ou aquela cidade, mas o evangelista faz acontecer um edito para todo o mundo habitado. Ele estende esse edito. E aqui nós vemos nomes de pessoas que de fato, vamos dizer assim, são pessoas históricas, né? Você vai encontrar dentro da história e todas essas coisas aqui. César Augusto, que era o imperador, o recenseamento, que foi o primeiro, quando Quirino era governador da Síria. Por isso, dados históricos. Os dados históricos, eles têm sempre uma primeira pretensão. A primeira pretensão dos dados históricos é comprovar a veracidade de um fato. De fato aconteceu. Eu não sei quem veio na dedicação da nossa catedral, né? Não sei se vocês lembram, mas geralmente se colocam os fatos históricos, né? Lá naquele painel, está lá naquele painel, mas tem um rolo de papel que está dentro do altar, e com certeza também um rolo de papel dentro de uma garrafa ou de um cano assim, e uma moeda daquele ano, quando colocaram a pedra fundamental, né? Quando diz a pedra fundamental de uma igreja, é isso, não? É a ata da criação, da instalação, vamos dizer, da construção daquele edifício, e geralmente vai uma moeda datada daquele ano que está acontecendo o fato. E aí colocado, depois jogado ao cimento e pronto, daí começa todo isso. Por isso se chama pedra fundamental, né? A primeira pedra. E também tudo o que acontece é narrado sempre com muitos fatos históricos. Aos 27 de fevereiro do ano, na cidade de Castanhal, sendo o Papa fulano de tal, no seu papado de número tal, sendo o primeiro bispo da diocese de Castanhal, Dom Ângelo Carlos Berzeletti, sendo o governador, o presidente, eu acho que tem um presidente da República, né? Sendo o governador do estado do Pará, a senhora, eu acho que era a menina lá, né? Ana Júlia. Eu não lembro bem como é lá o histórico, mas lá atrás da catedral, um painel de vidro assim, está lá, né? Sendo prefeito municipal, o senhor fulano de tal. Por que isso? Porque tem o intuito de comprovar a veracidade daquele fato. Para nós que estávamos presentes, pode ser que era normal, não precisava fazer isso, estávamos presentes, né? Mas quem daqui a 100 anos estará presente? Por isso, com certeza, olhando dados históricos, livros, anotações e tudo, você consegue comprovar que aconteceu um fato e de que aquele fato bate e foi verdade que aconteceu assim. Por isso, primeiro fato histórico, o primeiro objetivo do fato é constatar a veracidade daquilo que aconteceu. Por isso, sem dúvida, o evangelista estava dizendo: aconteceu de fato assim. Tanto é verdade que foi no tempo em que o César Augusto, o imperador, fez um edito e tudo mais. Quem quiser procurar na história depois pode ir procurar, vai ver que está constatado lá, dizendo que foi verdade. Por isso, constatar a veracidade dos fatos. O segundo motivo
de narrar os fatos históricos, faz-nos perceber que Deus fala na história da humanidade, que Deus se faz presente na história, que Deus revela o seu projeto ao homem dentro da história do homem. Não é algo, vamos dizer assim, surreal, uma coisa que está fora da realidade, uma coisa que está lá no alto, longe. Não, é uma coisa que acontece na história. E veja como é interessante que Deus faz com que a história vá acontecendo de maneira que o nascimento do menino aconteça em Belém. Mas faria o que Deus para que esse menino nascesse em Belém? Teria enviado um anjo dizendo aos 9 meses: Maria, José, bora, vai levar o menino que ele tem que nascer em Belém. Não tem outra, tem que nascer lá, bora. Pega um burrinho, vão logo para lá. Mas por que a gente tem que ir para lá? Veja, a própria história, o fio da história, faz acontecer o projeto de Deus, do modo como Ele quis que acontecesse. Era preciso que fosse um recenseamento, por isso era necessário que a casa estivesse cheia. Por isso o menino nasceu lá atrás, lá no estábulo, lá atrás, onde ficavam os animais. Por isso o menino teve que ser reclinado numa manjedoura. Deus vai trabalhando na história. Era preciso que acontecesse o recenseamento, obrigatoriamente, e no recenseamento que acontece, José e Maria são obrigados a ir até Belém. E lá nasce o menino. Poderíamos dizer que acontece por um acaso. Ou poderia dizer que foi sorte. Na verdade, é a graça de Deus. Já dizia um velho ditado, que eu não sei se vocês conhecem, que acaso ou a sorte é o nome que os homens inventaram quando não sabem ver a graça de Deus. Por isso, sorte é o nome que os homens inventaram quando não sabem ver a graça de Deus. Então, para nós cristãos, não existe sorte ou acaso, ou coincidência. Existe a graça de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus, que faz tudo acontecer no seu momento, na sua hora, naquele lugar. É por isso que nós constantemente dizemos que Deus escreve certo nas linhas tortas da nossa história, Por isso, Deus faz acontecer o seu projeto, faz sempre acontecer. E isso é bonito, porque nos faz olhar para dentro da história sempre com o olhar de Deus. Poderíamos dizer: mas isso foi uma desgraça. O pobre do menino poderia ter nascido lá em Nazaré, poderia ter nascido na sua casa. Não, Deus faz acontecer tudo na história, e a história vai revelando, portanto, o plano de Deus que vai se cumprindo. Por isso, precisou andar muito. Eles andaram bastante. Se você olhar lá no final da sua Bíblia, eu penso que todas elas têm lá na contracapa, Tem a capa, mais um papel meio grosso, meio mais duro, consistente. Acharam? Está escrito Palestina do Novo Testamento. É um mapa, Eles tinham que fazer o recenseamento lá em Belém. Veja a distância que fica Belém. Lá na Judéia, descendo, você tem Jerusalém, e debaixo de Jerusalém você tem Belém. Tiveram que andar muito, Atravessam a Samaria todinha, passa de Jerusalém lá em Belém.
saíram. Por isso, com certeza não foi uma viagem de 2 dias, né? É por isso que o nosso texto diz que enquanto iam, também José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém. Porque Belém fica nos altos, está perto de Jerusalém. Você sabe que Jerusalém também fica nos altos. E no mapa, não sei como é que é o mapa de vocês, se é colorido, mas no mapa tem um amarelo bem claro, que marca o grau 0, né, em relação ao mar, né? Depois vai variando as cores mais amarelas, mais sim, depois começa a ficar laranjado, mais laranjado significa os topos, né? As partes mais altas que existiam. E Belém está bem aqui no laranjado, né? Naquela, como se fosse uma cordilheira, uma área toda onde também está Jerusalém, que é elevada. Por isso, tem o decreto, eles vão caminhando para Belém, e lá diz, enquanto lá estavam, completou-se os dias para o parto. Eu não sei quanto tempo leva de Nazaré até Belém, mas é grande, dá para perceber que, imagina você andando, caminhando, indo no burrinho, sabe que vai demorar bastante, né? Então, tem que ver quanto tempo leva para chegar lá. Então, estando lá, completou-se o tempo. Belém, a casa do pão. Brasil, terra de Santa Cruz. Não Belém do Pará, mas Belém quer dizer casa do pão. Mesmo no significado da palavra pão, porque pão de comer é outro nome que eu não estou lembrado agora. Pão, né, de comer, que eles comiam, pão para tomar café, né? É outra palavra. O pão a que se refere a casa do pão, é um outro pão. É o pão que sacia eternamente. É o pão que sacia de uma vez por todas. É interessante Jesus nascer em Belém, claro, pela descendência de Davi, mas também na casa do pão. Afinal, ele é o pão vivo que desceu do céu. É ele o pão que nasce em Belém, a casa do pão que sacia. Belém, a casa do pão. Por ser da casa e da família de Davi, para se inscrever com Maria, desposada com ele que estava grávida. Então,
um recenseamento acontece e parece que humanamente, historicamente, algo está acontecendo. E Deus entra na história e começa a fazer com que na história da humanidade a salvação e o seu projeto vá se concretizando. De fato, nós temos que olhar para a história hoje. De que modo olhamos para a história? A história parece-nos vazia, a história parece-nos amarga, a história parece fatos que não dizem nada, parecem fatos soltos. E isso é uma dificuldade, e isso é um problema, sem dúvida. O povo de Israel sempre teve a sensibilidade de olhar para a história numa perspectiva de Deus. Sempre. Um fato acontecia e o povo sempre se perguntava: o que Deus quer me dizer com isso? Hoje ninguém se pergunta. Os fatos históricos acontecem e não nos perguntamos: o que Deus quer dizer com isso? O povo foi levado cativo para a Babilônia. Era um momento de desgraça para o povo. E o povo se perguntava, e os profetas faziam o povo pensar, dizendo: o que Deus quer com tudo isso? Por que Deus permitiu que fôssemos levados cativos? Por que Deus permitiu com que os babilônios entrassem e tomassem conta da nossa terra e nos levassem cativos? Por quê? Nós nos perguntamos a respeito da história, ou da nossa história, pelo menos. Os fatos que nela acontecem são fatos isolados, vazios, ou olhamos numa perspectiva de Deus? Por que me aconteceu isso? Por que aconteceu assim? O mais importante, o que Deus quer me dizer com isso? Porque às vezes a gente até se pergunta, né? Por que aconteceu assim? Mas não para entender o que Deus quer, mas para nos lamentarmos. Por que foi assim, não foi do outro jeito, né? E aí a gente começa a maldizer, a olhar para a história. O que Deus quer nos dizer? Fatos acontecem cotidianamente. O que Deus quer nos dizer? Algo Deus quer nos dizer. Sempre quer nos dizer algo, Senhor, sempre. E como lemos as perspectivas da história? Como lemos? Como lemos os fatos? A história, é bom lembrar, que faz parte da humanidade, da nossa humanidade. Uma pessoa sem história é uma pessoa que não existe. Não existe uma pessoa sem história. Não existe. Por isso, todos temos uma história e juntos vivemos uma grande história. Por isso, a história faz parte da humanidade. E Deus, quando se faz humano, entra na história. É por isso que nunca devemos esquecer que a história sempre nos fala de Deus também. E que Deus sempre fala por meio da história. Ninguém deve esperar revelações, né? Esperar somente que apareça Nossa Senhora aí e diga o que a gente tem que fazer.
Olhe para a história. O nosso grande pecado hoje, vamos dizer assim, é não olhar para a história. Cometemos os mesmos erros de muitos porque não sabemos olhar para a história. Ela já nos ensinou, Deus, por meio dela, já nos disse que não dá certo assim, mas nós queremos fazer assim. Veja um exemplo simples, básico. Veja que o Brasil, o nosso Brasil, caminha sempre nos caminhos meio esquisitos. Por exemplo, o Brasil tenta legalizar a questão do aborto, porque é questão de saúde pública, porque morrem milhares de mulheres todo ano, e isso é mentira, é a mentira mais descarada que se possa existir. Até alguém que sabe fazer uma conta de 2 mais 2 sendo 4, sabe verificar que isso é mentira. Pelo simples fato, você pega o número que o Ministério da Saúde ou qualquer uma dessas ONGs que defendem o aborto, e você some pelo número de mulheres no Brasil, minha gente. Daqui a 10 anos não existe mais mulheres no Brasil. É mentira mais descarada possível. Não existe. Enquanto isso, em muitos outros países, onde foi legalizada a questão do aborto, tenta-se voltar atrás, porque viram e experimentaram que a coisa não é assim mesmo, não. Mas, olhando para a história, nós não nos questionamos. Parece mesmo que temos que ir quebrar a cara para poder aprender que não é assim. Não basta que os outros nos digam, não basta olhar a história. Já vimos, por exemplo, que já em outros tempos da história também, da história da humanidade, sempre se excluiu Deus do meio da história, da vivência do homem e tudo, e já vimos o que vai dar, já sabemos o que vai dar. Este permissivismo que nós vivemos hoje, não é de hoje, não é que está nascendo hoje. Em quantas épocas já apareceu, mas não olhamos para a história e não ouvimos o que Deus quer nos dizer. Uma vez eu estava dando um exemplo muito simples também, que é o exemplo do que estamos vivendo no Brasil. O exemplo da corrupção. Parece uma coisa histórica no Brasil, a corrupção. E quando você percebe na vivência da sua história, da história desse país, que nós vivemos dias tão apertados, tão difíceis, quem de nós já se questionou por que, meu Deus, tudo isso? O que é que tu queres nos dizer com tudo isso? Às vezes coisas simples. Às vezes Deus quer dizer coisas simples. Quer dizer-nos, aprenda a ter consciência, meu filho, que os atos que você faz gera depois consequências. É como se Deus estivesse dizendo: bom, você olhe para a história, pergunte por que estou permitindo isso, e você verá que você deve aprender, por exemplo, a saber votar. Não deve votar em qualquer um, em qualquer porcaria por aí. Não. Mas geralmente choramos somente, né? Nunca nos perguntamos por que é que está acontecendo e o que Deus tem a me dizer. Isso seria uma coisa bonita, nós aprendermos. O que Deus quer me dizer com isso? O que tu queres me dizer, Senhor, com isso?
Às vezes é uma situação difícil, dura, que gera muita dor, que gera transtorno. Mas o que tu queres me dizer com isso, Senhor? O que tu queres me dizer? Será que o Senhor não está dizendo que você tem que mudar? Será que o Senhor não está dizendo que nós temos que mudar de atitude, de pensamento, que nós temos que voltar o nosso coração para Ele? Fez assim o Senhor com o povo de Israel, se vocês lembram. Deixou o povo ser levado prisioneiro para que o povo aprendesse que só Ele é Deus e que o coração deveria estar voltado para Ele. Arrependemos-nos, Senhor, no final, né? O povo reconhece. A nossa falta nós reconhecemos. Sabemos que só Tu és o Deus verdadeiro. Ler a história na perspectiva de Deus sempre. E de fato, Deus se faz presente na história do homem. E isso é bonito. É bonito porque alguém pode desprezar a história, não se pode. Uma espiritualidade ou uma vivência da fé que é extraída da história, da realidade e da concreteza da vida humana. Não se pode. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. De fato, Deus entra na história. Nós podemos ver as genealogias, a genealogia, né, de Jesus é sempre um intuito de mostrar que Jesus não é um poltergeist, né, não é um ghost, né, Jesus não é um Gasparzinho, fantasminha camarada. Não, Jesus é Deus que se faz homem, entra, assume a nossa carne e assume a nossa história. Por isso que Lucas, no capítulo 3, nos versículos 23 a 27, faz uma genealogia. É uma árvore genealógica, dizendo que fulano gerou Jesus. Assim também Mateus, no capítulo 1, versículo de 1 a 17, faz também uma genealogia para mostrar, não é que nasceu assim, do ar e pronto. Não. Entrou na nossa história. É verdadeiramente humano. Hoje na missa eu lembrava que havia uma heresia que dizia que Jesus, que a carne de Jesus era aparente. Que na verdade era só uma aparência. Não é que Jesus assumiu a nossa carne, era só uma aparência. Então, o sofrimento, aquilo na cruz, tudo aparência. Não é que ele sofreu de verdade. Nada. Não era aparência, não. É a nossa carne que ia sofrer. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto. Completam-se os dias do parto, completa-se os dias de Deus. Na plenitude dos tempos. Chegou a tão esperada plenitude dos tempos. Licenciamento, guerras e tudo mais. A plenitude dos tempos. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Ter o filho primogênito não significa dizer que Maria teve outros filhos. Primogênito, a primogenitura, significa um direito adquirido do primeiro filho. Não é só o fato de ser o primeiro entre outros, mas de carregar, vamos dizer, em si a responsabilidade. Por isso, não é que Maria teve outros filhos, né? Jesus é o primeiro dos outros, não. Jesus, de fato, é o primogênito, é o primeiro. Envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles lá na casa, na sala, no lugar especial, num lugar
mais digno, vamos dizer assim. Não havia lugar para ele. Bom, talvez ainda hoje não haja muito lugar para Jesus. Ainda hoje tem lugar para tanta coisa, menos para Jesus. Por exemplo, você tira a prova dos 9 quando você vê as missas de Natal, que é tão esmirradinho. Ainda hoje Jesus não tem lugar. É o nascimento do Senhor, mas quem vem visitá-lo? Ou pelo menos quem se deixa encontrar por ele? Não só naquele tempo, mas ainda hoje o Senhor não encontra lugar. Será que encontra lugar em nossos corações, Jesus? Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e durante a vigília da noite montavam guarda a seu rebanho. O anjo do Senhor apareceu-lhes em sua glória, e a glória do Senhor envolveu-os de luz, e ficaram tomados de grande temor. Os pastores são pessoas simples, são pessoas humildes, pobres, não são pessoas ricas. Os pastores ficam nos campos, não ficam dentro das cidades. Até porque, como dizia o Papa Francisco, os pastores têm que ter o cheiro das ovelhas, e os pastores tinham o cheiro de ovelha. Por isso, os pastores estão na margem, estão no campo. A cidade está no centro e fora da cidade tem o campo. E é anunciado a eles, aos pobres pastores que estão fora, é a eles que é anunciado a alegria de que nasceu o Senhor. É anunciado, o anjo aparece e a luz do Senhor envolve-os. E de fato o Natal é luz. O nascimento do Salvador é a luz que penetra e dissolve a mais densa escuridão. Na linha da história, ou na escuridão da história, onde se perdem os fatos da humanidade, Cristo entra e ilumina. Ilumina o nosso coração, ilumina a nossa história, a minha, a sua história. É luz. É luz que dissipa as trevas do pecado, é luz que dissipa as trevas do medo, é luz. Os envolveu em luz. É luz que dissolve o medo do nosso coração. O anjo diz: não temais. Eis que vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. Na cidade de Davi, isto servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente ajuntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste e louvava, dizendo a Deus: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que ele ama. É luz que dissolve o medo, não temais. É luz que dissolve a tristeza. Eu vos anuncio uma grande alegria. É luz que dissolve o pecado. Nasceu-vos o Salvador. Esta luz deve penetrar o mais íntimo de nós, o nosso coração, e a luz. Um outro fator interessante que nós devemos olhar para o Evangelho é os sinais.
Olha o que o anjo diz, lá no versículo 12. O anjo diz assim: isto vos servirá de sinal. O que serve de sinal? O que serve de sinal? Encontrareis um grande palácio, encontrareis pessoas festejando, alegres num grande banquete. Olha o sinal, um recém-nascido. Um recém-nascido. Grande coisa um recém-nascido. Você vê uma criança miúda desse tamanho assim, esse é sinal? Me diz, esse é sinal? O que você diria? Nada diferente dos outros recém-nascidos. Isso é sinal? Encontrareis um recém-nascido. Deus que escolhe o modo de vir até nós, não com coisa esquisita, diferente, grande, estrondosa, não. O recém-nascido, o modo como Deus escolhe vir até nós. Pequeno, indefeso, não causa medo. Será que alguém tem medo de um recém-nascido? Não. Imagina se Deus viesse com raios, coisas fulgurantes, trombetas tocando, tremores de terra e não sei o que, não sei o que mais. O que faria você? Certamente se esconderia. Mas um recém-nascido não gera medo. Lembra que anteriormente voltava sempre aquele convite: não tenhas medo. O anjo apareceu a Maria e disse: não tenhas medo, Maria. Apareceu a José e disse: não temas, José, receber Maria por tua esposa. Apareceu aos pastores e disse: não temas. Deus que se faz indefeso. Deus que não só entra na nossa história, mas se entrega a nós, aos cuidados de uma mulher e de um homem. Deus se entrega em nossas mãos. Ninguém tira a minha vida, eu a entrego por mim mesmo, eu me entrego nas mãos. Desde o seu nascimento até o momento da cruz, a vida de Deus é sempre uma entrega. Sempre. Uma entrega total de si. Por isso, um pequeno, um recém-nascido. Este pequeno é interessante. Vocês perceberam? Não sei se vocês perceberam. Há um trocadilho, um pequeno trocadilho. Veja lá. Enquanto estavam, no versículo 6, enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito. E fez o que, Maria? Fez o que, Maria? Envolveu em faixas. Veja agora o versículo 9.
o anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os em luz. O menino é envolvido em faixa e os pastores envolvidos em luz. Interessante o trocadilho, não? Deus é envolvido na nossa pobreza, é envolvido na nossa humanidade, é envolvido na faixa, como qualquer outra criança que nascia naquela época. Deus envolvido na nossa pequenez, Deus envolvido na nossa simplicidade, Deus envolvido na nossa humanidade, Deus envolvido em faixas. Mas esta pequenez de Deus faz o homem, os pastores, mas toda a humanidade envolvidos na graça de Deus, na salvação de Deus, na luz de Deus, no amor de Deus. Deus de um lado envolvido na nossa humanidade e nós do outro envolvidos na divindade de Deus. Por isso que Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, e faz-nos novamente envolvidos na sua divindade. Por isso, o menino é envolvido com faixas, os pastores envolvidos com luz. Ambos são envolvidos, um com a fragilidade da humanidade, outro com a graça da divindade, do amor do Senhor. E nós, juntamente com os anjos, nos juntamos para dar glória a Deus pelo amor que tem para conosco, que pela graça do nascimento do seu Filho nos envolve em luz, nos envolve na sua divindade, nos envolve no seu amor. Por isso, vivamos com alegria o Santo Natal do Senhor, pedindo ao Senhor que ilumine os nossos corações e o coração de todos.